A relação deles com a sétima arte foi muito além de sentar em uma sala de cinema e apreciar um bom filme. O Conexão Regional de hoje recebe os organizadores da primeira Campinas Mostra Curtas. Carlos Barbieri, que é coordenador do curso de cinema da ProArte e organizador da mostra. Jeanson Silva de Aquino Moraes, que é um dos organizadores da mostra. E Paulo Evans, que é organizador do Festival de Cinema de Campinas e está na mesa de debate durante o Campinas Mostra Curtas. Já para os três, aí, a primeira pergunta é de onde surgiu a ideia? Eu acho que a ideia inicial sempre foi aproximar, né, quem trabalha com isso, atores e todo mundo que envolve um projeto audiovisual, colocar todo mundo numa mesma sala para conversar, certo? Dar oportunidade para as pessoas que estão começando nesse ramo ter onde exibir os seus trabalhos, certo? Enquanto aluno também de cinema, há uma produção grande e não se tinha muito espaço para exibir essas produções. Então, a ideia de produzir essa mostra é para também incluir mais um canal para exibição dessas produções. A proximidade do produtor ao cliente final, que é sempre o espectador, né? É muito difícil hoje em dia. Então, são canais e que cada vez a gente tem que buscar mais esses canais, onde a gente leva o nosso trabalho diretamente para esse telespectador, né? O espectador. E quando que começa a mostra? A mostra começa hoje, né? Isso, começa hoje. Hoje vai ser a exibição para o público que vai estar na rua, então é um pouquinho diferente. A ideia, na verdade, foi levar o cinema para as pessoas, diferente do sábado que vai ser na Livraria Saraiva, no Iguatemi. Porque lá as pessoas vão assistir, né? Onde hoje vai ser? Hoje vai ser em frente da Escola ProArte. Então a gente vai exibir um telão ao ar livre, todo mundo que passar por lá, quiser ficar lá, assistir. Então vai ser uma oportunidade para a gente levar o cinema para as pessoas, os curtas-metragens, o trabalho do pessoal que faz curso, das produtoras, né? Que a gente estamos se juntando, né, para mostrar isso aí para as pessoas, né? A ProArte, ela fica em que rua e a partir de que horário? Ela fica na Rua Dona Libânia, é o prédio 2211, é no final da Anchieta, a partir das 7 horas a gente vai começar as exibições. Ok. E as programações são hoje, amanhã e domingo, e quais outros dias? São, na verdade, só dia 29, né, hoje, 30, que é sábado, na Livraria Saraiva no Iguatemi. Na semana que vem, a gente vai ter sexta, novamente, né, exibição da rua devido ao número de inscritos, de filme, né? Então a gente aumentou, fez uma programação estendida. Então, dia 5, que é a outra sexta-feira, também vai ter a exibição na rua. Dia 6, na Fundação Jürgensen, a gente vai fazer palestras com os profissionais da área. Então, lá vai ser o dia de palestra, não vai ser exibição, mas faz parte da programação também. E aí é um encerramento na Livraria do Saraiva, no Iguatemi mesmo, no domingo. Ok. E a mostra não é competitiva, né? Não, ela é uma amostra, na verdade, não por ser, eu acho que é mais colaborativa, vamos dizer assim, Ok. que é para todo mundo ter a oportunidade de apresentar seus trabalhos, independente, né, vamos dizer assim, de ser uma competição, certo? É para todo mundo ter a chance. Ter a chance de exibir Exatamente. e das pessoas assistirem também. Isso. Quantas obras serão exibidas? É tudo regional? Tem alguma coisa de fora? Olha, tem coisa de fora. Na verdade, foram mais de 40 inscritos. Ao todo foram 42, mas teve mais que vieram depois da data que a gente encerrou as inscrições, ainda teve mais. No caso, teve da Bahia, Piauí, Rio de Janeiro... Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, exatamente. Então, a grande maioria da região, né? Mas a gente se surpreendeu, né? Até com o número de inscrições. Quando foi idealizado, né? A gente contava assim com as inscrições, mas quando a gente começou a receber, até a programação era de 2 dias. Aí que você vai descobrindo que tem mais gente, tem mais louco Sim, espalhado por aí, que é exatamente. apaixonado também por verdade. curta-metragem, por cinema. Exatamente. Então, isso foi até engraçado quando começou a receber essa quantidade enorme e a gente começou a ver que nos 2 dias não iria dar. Era o dia
30 e 31. Dia 29 e 30, desculpa. Isso. E aí a gente sentiu a necessidade que tinha que ampliar, não ia ter como, ia ter que ampliar para mais um final de semana. Mas foi bom, foi uma assim, surpresa uma surpresa muito muito boa. agradável. Isso mostra como o cinema está sendo desenvolvido no nosso país, né? E assim, a gente tem, até pela facilidade de hoje da tecnologia, hoje você grava com muito mais facilidade do que era um tempo atrás. Interessante, eu tive na feira ontem, foto-imagem, eu encontrei com um câmera que foi produtor e que trabalhou em 12 filmes desde a época de 60. Então ele estava falando da película em si. E aí é interessante porque, até puxei isso para ele, falei, mas e hoje, como que é? Ele falou, não, é claro que a tecnologia traz muita gente que às vezes não tem o dom para a coisa, mas por outro lado ele traz muita gente boa, né? Quer dizer, a gente tem essa facilidade de se produzir, de descobrir talentos. E isso que deixa tão importante as mostras de cinema, né? Os festivais, as mostras, enfim, esse link dos filmes com o público, né? A descoberta de grandes talentos. Exatamente. O Paulo, você não está fazendo parte da organização em si, porque você está focado na organização do Festival de Cinema de Campinas. Né? Estou colaborando, né? Colaborando. Na realidade, a gente vai fazer parte da mesa de debate, que é interessante. Na realidade, o festival que a gente está fazendo é da Fundação Jürgensen, que é o primeiro festival de Campinas. A gente foi contratado pela Jürgensen para desenvolver o festival. Mas assim, eu estou participando com um filme, que é o mais interessante ainda, né? Porque a gente também tem filmes produzidos, né? E está entrando com o filme para a gente é uma honra, né? E eu acho que esse movimento né, dos produtores regionais, enfim, atingiu o Brasil todo, né? É o que está fomentando o cinema. Eu acho que daqui para frente, eu já falei outras vezes, a gente vai ter muitas surpresas boas, porque nesses espaços que são criados para exibição, vai aparecer muita gente de ponta que não tem espaço no circuito nacional de cinema. No eixo que é o eixo Rio-São Paulo, acaba sendo o eixo Rio-São Paulo que das grandes capitais, polariza um pouco o cinema, né? Mas isso está mudando, para sorte de todos nós. Quais foram as maiores dificuldades que vocês tiveram para, a partir do momento, temos material para fazer uma mostra, vamos fazer uma mostra. Quais foram as dificuldades da ideia de se fazer até a execução, até chegar o dia de hoje que começa a mostra? Quer falar? Pode falar, se quiser. Então, eu acho que foi essa questão da surpresa mesmo. Então, aí todos os filmes foram vistos pela comissão organizadora, né? Nós vimos que o material era muito bom, né? Então, isso facilitou também. Então, a grande, eu acho, dificuldade foi nessa questão que nós tínhamos um tempo, planejado um tempo, e aí superou as expectativas e a gente falou, e agora? E aí, como a intenção é mostrar, é exibir, não tinha como a gente chegar e falar assim, não, vamos cortar pela metade. Então a gente decidiu estender, né, para que todos esses filmes fossem exibidos. E quais os critérios de seleção que vocês utilizaram? Olha, como não é uma amostra competitiva, então é o seguinte, a gente tentou dar oportunidade a todos que se inscreveram até a data de encerramento. Limite. Exatamente. Então a gente deu oportunidade para todos. Em alguns casos, algumas produtoras mandaram mais que um filme aqui da região, então aí a gente acabou dividindo, por exemplo, nos que estão na rua, às vezes que tem menos fala, que são mais música, dá para você entender só com a atuação. E os que são, vamos dizer assim, classificação mais alta, né, de idade, de terror e tudo mais, e os outros que a gente queria mesmo fazer, tem alguns que vão ser estreia lá, então a gente queria fazer lá no Iguatemi justamente para dar oportunidade para as produtoras que produziram mostrar isso junto com eles, né, para, vamos dizer assim, acabar, se alguém... O que eu falo? A proximidade é muito importante, então ali, vamos dizer assim, o público assiste o seu filme, ele pode mesmo ali te perguntar como é que foi. Então, vamos dizer assim, é um contato muito legal. Isso que eu ia perguntar. Os produtores, diretores, eles vão estar presentes na grande maioria da exibição? Sim, ou todos vão estar? A
maioria. Acho que só um ou outro, assim, que é de outro estado, assim, que às vezes vai acabar não podendo vir, mas vai acompanhar, mas da região, praticamente todos. E como que vai ser a exibição e mais discussão? Vai existir isso nas exibições ou não? No sábado, dia 30, nós vamos começar com a exibição e depois vamos fazer a mesa redonda, que aí vai abrir para perguntas e tudo mais, e depois a gente volta para a exibição, entendeu? No sábado vai ser essa... A gente vai juntar o pessoal, exatamente, que vai ser mais perguntas e respostas, diferente do dia 6, por exemplo, que vai ser sábado na Fundação Jürgensen, que é mais palestra mesmo, para os profissionais mostrarem o trabalho deles, né, como que eles trabalham, ensinar algum macete de trabalho, alguma facilidade que a tecnologia às vezes traz. Aí são produtores, todos produtores regionais ou produtores, por exemplo, você mencionou que vêm curtas de outros estados. Esses vão poder comparecer? Vocês já têm isso confirmado ou não? Olha, a gente não confirmamos de fora, nenhum deu assim, né, total confirmação, mas pode ser que acabe vindo um ou outro, mas a maioria vai ser da região mesmo, viu? Porque até é difícil, por exemplo, para quem é da Bahia vir para cá, entendeu? Sim, é um pouco complicado. Né? Então, mas eu acho que um ou outro pode acabar vindo, sim. A gente vai estar de portas abertas lá para... tem todos os gêneros? Vocês conseguiram englobar todos os gêneros? Hein? Quase todos. Nós conseguimos, tem terror, tem comédia... Suspense, ficção, documentário... É engraçado, a gente vê tem muita produção de curta-metragem de terror, mas tem pouquíssimos longas, né? Na opinião de vocês, por que custo, o Brasil né? quase não tem tradição, né? De fazer custo. O longa-metragem ele tem um custo muito mais alto para ser produzido, né? A maioria dos curtas que a gente está falando foi feito na raça, foi feito muitas vezes com o dinheiro, eu já tive essa experiência, com o dinheiro dos próprios atores, dos diretores, dos técnicos. Então, assim, realmente o curta tem muito mais... Não, é que eu tô falando especificamente o gênero terror. De terror. Porque tem muito curta de terror. Claro. E Entendi. tem pouquíssimos, quase não se produz terror nacional. Aí, na opinião de vocês, você acha que... porque o terror, ele tem... É porque é o seguinte, o terror... para quem está começando ou para quem já quer arriscar mais um pouco, ele abre uma possibilidade que é o seguinte: terror é uma área que envolve um pouquinho, né? É uma criação lúdica, certo? Sim. Então, por exemplo, na maquiagem, na direção de arte, certo? A gente consegue explorar mais um pouco. Então, por exemplo, diferente de um filme que tem, por exemplo, que é inteiro baseado em cima de um roteiro, certo? O de terror, ele pode até ter uma história muito boa, mas se a história não for muito boa, entendeu? A produção compensa, porque o sangue precisa. Exatamente. Então a produção acaba, que nem ele falou, às vezes, né, a gente, a própria equipe acaba pagando, né, pra gente desenvolver esse curta. Então o que acontece? Pra gente ele acaba sendo uma diversão muito legal, poder ousar em algumas coisas, né, fazer... Principalmente maquiagem, né? Que dá pra fazer monstro, vampiro. Que é bacana, né? Fazer, né? É gostoso fazer maquiagem. Nossa, zumbi. Então, quer dizer, acaba puxando mais pro terror porque tem uma coisa mais artística por cima e que dá pra gente arriscar, vamos dizer assim, de um meio mais barato. Né? O longa, no geral, não só terror, né? Nesse caso, especificamente terror, também. É a questão do custo mesmo. A questão é muito mais difícil, né? Para produzir um longa não é brincadeira. Um longa é 10 vezes mais trabalho. Tá, eu vou para um rápido intervalo e a gente já volta falando mais um pouco do Campinas Mostra Curtas. Até daqui a pouco. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas. Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto.
Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta para o segundo bloco do Conexão Regional, hoje falando de curta-metragens e do primeiro Campinas Mostra Curtas. A gente recebe aqui o Carlos Barbieri, que é coordenador do curso de cinema da ProArte e um dos organizadores da mostra, o Jeanson Silva de Aquino Moraes, que também é um dos organizadores, e o Paulo Evans, que é organizador do Festival de Campinas, o primeiro Festival de Cinema de Campinas, que vai acontecer em dezembro. E está na mesa de debates durante o Campinas Mostra Curtas. Quem que vocês apontam aí como os destaques dos filmes que vão ser exibidos? Olha, dos filmes a gente tem o Germano Pereira, que entrou com o curta 190. Então acho que ele em particular é bem bacana porque ele tem muita coisa para trazer, para falar pra gente, como ator, como trabalho de ator e de diretor, porque no 190 ele dirigiu. A gente também tem a participação da Érica Prado, né, na Noite dos Palhaços Mudos, do Juliano Lucas. Então esse aí já estava confirmado desde o começo, né? Eu acho que é uma das sessões especiais que a gente colocou lá. O Confessionário também é dos filmes especiais que a gente encaixou. E, bom, a gente tem, para participar da mesa de debates, né, que eu acho que é bacana comentar, o Paulo Evans vai participar, eu vou participar, a Érica também, o Germano Pereira também vai participar, a Érica Prado, ela é produtora de casting. Ah, ok. Ela também vai participar, a gente tem o Igor Capelato, né, que vai participar também, e a doutora Vânia Azevedo, que é doutora em filosofia. E como mediador a gente tem o Elvésio, que também é professor na Escola ProArte, ele é nosso parceiro, ator, né, diretor. Autor. Por que vocês acham que falta espaço para a exibição de curta-metragens? Porque existe isso é uma constatação óbvia, né, que existe falta de espaço, tanto na televisão, na mídia tradicional, quanto no cinema em si, nos grandes cinemas, nas grandes redes, que existiria a possibilidade, sei lá, antes de um longa-metragem hollywoodiano, exibir um curta que teve destaque. Por que vocês acham que existe essa barreira de exibir, principalmente em sala de cinema, no meio dos trailers dos próximos filmes, que seria uma tremenda possibilidade dar esse espaço? Como que vocês enxergam isso? Qual que é a barreira disso? Eu acho que assim, acho que a principal barreira eu acho que seria a parte comercial mesmo, porque normalmente nos cinemas são as distribuidoras que são mais comerciais, então normalmente é difícil a gente entrar por causa dos valores. Então, como são curtas-metragens, que a gente, vamos dizer, já gastou menos para fazer, né, na produção e tudo mais, é difícil a gente entrar porque a gente não tem muito incentivo para isso. Mas essa ideia é excelente, eu acho que deveria ter, porque, por exemplo, talvez a pessoa não pagaria para, vamos dizer assim, um ingresso para assistir só o curta e ir embora, Sim, mas claro. Colocar ele antes de um longa eu acho genial. E eu acho que cria também, eu acho que o público também tem uma certa distância dos curtas. Então, o público ele está muito mais ligado aos longas-metragens, a questão do circuito mesmo nacional do cinema, e fica um pouco distante dessa questão do curta. Se tivesse essa oportunidade de passar um curta antes de um longa, eu acho que essa cultura ia mudar. O público mesmo, eu acho que até uma das intenções da mostra é essa também, de mostrar para o público os curtas, de apresentar e falar assim, olha, tem uma outra vertente do cinema que é tão boa quanto os longas e que você pode se divertir tanto quanto. Então, essa discussão já vem de um bom tempo, né? Tem que ser adaptado ao tempo do cinema. Infelizmente existe uma parte logística que é justamente os intervalos entre um filme ou outro, tem a limpeza do cinema. Eu ainda acho que isso poderia ser uma luta dos produtores, até com o governo, e a gente tentar uma lei que fosse interessante. A gente já tem
lei do nosso audiovisual, que tem uma porcentagem de exibição de filmes nacionais, né? Eu acho que essa lei poderia contemplar os curtas-metragens, porque a gente fala financeiramente, a gente fala comercialmente. Muitas vezes, e isso já é uma coisa até de tradição, quem faz curta-metragem, ele não quer ganhar dinheiro com curta-metragem. O curta-metragem... para um hobby, a não para ser, um aprendizado. a não ser em festivais, claro. Mas assim, o curta-metragem é muito visto como um cartão de visita do produtor. Os grandes produtores, eu diria que, não acredito que tem alguém que já foi direto para longa-metragem na história, eu não conheço. Sempre tem um curta-metragem. A não ser que tenha muito. Mas assim, de qualquer jeito, o curta-metragem é um grande aprendizado para o produtor, para o diretor, para os atores, enfim, para a equipe toda. Mas eu acho assim, se a gente se unisse mesmo e brigasse, fosse atrás de representação, criasse núcleos como a gente está criando, né? Como Campinas está desenvolvendo, eu digo Campinas região metropolitana, todas as cidades, né? Paulínia, Vinhedo, Valinhos, Indaiatuba, a gente tem produtores em todas as cidades da região metropolitana, né? Brigar por isso, né? Eu acho que vale a pena. Eu diria uma coisa, a gente tem mesmo em Campinas várias salas de exibição, não só nos circuitos mais comerciais, as grandes marcas Kinoplex, enfim, as marcas de cinema internacionais, a gente tem as marcas nossas que são, a gente tem no Parque Prado, um cinema que tem possibilidade, em Paulínia tem possibilidade. O próprio Kinoplex tem um companheiro da gente que está lançando um filme agora no próprio Kinoplex, um curta-metragem. Então a gente tem que abrir esse diálogo com os exibidores, porque isso vai trazer frutos para a gente. Eu acho assim, a gente, claro, as mostras são essenciais, mas a gente tem que ter uma continuidade disso durante o ano todo. O Iguatemi está abrindo o próprio Brasil Quirim, viu? O Brasil é muito legal, a gente tem que fazer um agradecimento, eu acho, ao Teatro do Iguatemi. Eles estão com uma programação de toda semana ter exibição de curtas antes dos espetáculos de teatro. Pode começar pelos teatros, o público acostumando, próprio público precisa ter vai ser canais de contemplado. escoamento, canais de acesso, que é o que falta. Hoje, além do MIS em Campinas, tem algum outro lugar que exibe curta-metragem? Então, a Fundação, além desse. A Fundação Jürgens está para a gente começar uma sequência de exibições para o ano todo, e começa justamente com essa parceria da mostra de curtas e depois do Festival de Cinema. A ideia exclusivamente da Jürgens também não é ficar só lá. A Fundação Jürgens, para as pessoas se localizarem, onde fica? No Guanabara, é uma fundação maravilhosa de um artista maravilhoso, Geraldo Jürgens, que participou de 5 bienais, faleceu, mas ele tem uma obra, para quem vai lá fica fascinado, né? Porque a obra desse cara é uma coisa fora do normal, tem mais de 300 obras expostas na fundação. Padre Manuel, Dr. Antônio, ixi, gente, depois a gente disponibiliza no GC aqui, certinho o endereço, porque é para as pessoas se localizarem. Antônio de Pádua 899, é isso? Frei Antônio de Pádua? Frei Antônio de Pádua 899. E eu acho que acredito que seja, mas a gente dá o endereço com depois certeza. A gente coloca aqui no GCzinho embaixo para as pessoas se localizarem e descobrirem também a obra desse grande agradecimento artista. à Fundação, porque assim, ele dá uma abertura para a gente, está fomentando. A gente vai manter lá aulas, inclusive a ProArte tem um projeto super bacana de aulas lá também, de cinema, exclusivamente de cinema. Então, é uma fundação sem fins lucrativos que realmente a gente tem que bater palma, né? Para o Cezinando, para a Regina, valeu. E todas as produções, existe alguma produção em película, 35mm, 16 ou é tudo digital? Todos digitais. São todas digitais. Hoje em dia é muito complicado. Eu diria mais também pelo custo. Porque a película dá um trabalho maior, mas... Além do trabalho técnico exatamente. Que dá, o custo inviabiliza, né? Mas o digital dá pra gente usar um pouquinho também, né? Porque a tecnologia, como o Paulo falou, ajuda. Então, mesmo, vamos dizer assim, o digital facilita certas coisas
e deixa a gente explorar outros campos que faz com que os curtas acabem saindo, vamos dizer assim, com uma produção bem bacana, sem precisar gastar muito dinheiro, entendeu? Então é bem legal essa... Vamos falar de custo um pouquinho, vai? Pra gente ter ideia de custo, para o público ter uma ideia de custo. Quanto custa fazer um curta-metragem de terror de 15 minutos? Quanto pode custar? A partir de quanto? Eu acho que se fosse ver certinho, todo mundo pago, todo mundo recebendo e tudo mais, eu acho que daria por volta aí de entre acho que 50 mil e 80 mil um curta. Tá. E agora um curta baixíssimo orçamento, aquele que você chama os amigos para participar, pegar a faca na casa zero, da mãe. né? Acaba praticamente força e suor da equipe. Mas assim, eu acredito que em alguns casos a gente acaba até pagando, acho que os atores. Porque, querendo ou não, a equipe acaba se ajudando. Às vezes é o ator que a gente precisa trazer de fora, né? Até por isso que a gente quer juntar todo mundo. Mas se a gente fosse chutar aí, no máximo 10 mil. Entendeu? E como que a ideia a partir dessa primeira amostra é que isso se torne algo que não pare no primeiro. Vocês já estão pensando já no futuro em alguma coisa? Sim, permanecer, né? Ainda mais com essa surpresa que nós tivemos, que tem gente produzindo na região, então é dar continuidade mesmo. Até porque se parar, tudo aquilo que a gente falou da proposta acaba, né? Então, é cada vez melhorar mais, cada vez com essas palestras, eu acho que só vai ajudar os próprios produtores a produzirem sempre mais e melhor. Então, a gente espera que na próxima mostra venha produções ainda melhores, né, com mais qualidade e que dê essa visibilidade, né? Até o próprio público crie essa consciência de, gostei do curta, vou atrás. E eu acho que vai até criar, com essas palestras, o debate aberto, pessoas que gostam de cinema vão olhar e vão falar, tá aí, eu acho que é uma coisa que eu quero seguir, que eu posso fazer cinema. Então, eu acho que também tem essa proposta. O curta-metragem tem muito disso também, de que você não precisa necessariamente ter uma formação de ator ou uma formação técnica, chamar os amiguinhos ali, molecada, sei lá, 13, 14 anos e começar a experimentar essa linguagem aí. As palestras vão ter oficinas também ou só palestras mesmo? São só as palestras. São só palestras, isso. Tá. E mesmo assim nas palestras tem aquela troca de figurinha ali. Sim. Na verdade, cada palestra vai ser de um assunto específico, mas, por exemplo, o Marco Otero, que é de roteiro, então ele vai apresentar, né, as ideias de roteiro, como fazer um roteiro. Então é mais assim, a palestra é quase que um workshop, vamos dizer assim. A gente apresenta, né, e explica alguma coisa para o pessoal usar, né, no dia a dia, ou para quem quer começar, uma dica. A ideia das palestras é que tenha essa interação, que seja aberto para pergunta, que saia um pouco da palestra e vá um pouco para o debate, né? Exatamente. Agora, saindo um pouquinho da mostra de curtas, como que está o Festival de Cinema de Campinas? Como está a produção do Festival de Cinema? Está todo vapor, muito trabalho. A gente vai ter a semana que vem uma coletiva de imprensa na Secretaria de Cultura. Acredito que a partir dessa coletiva de imprensa os trabalhos se intensifiquem mais para a parte de marketing, né? Mas captação de recursos já está sendo feito, a gente já está, os patrocinadores já estão sendo buscados, alguns já estão fechados. Enfim, organização. O festival vai ser em dezembro, então vai demorar, a gente tem pouco tempo hábil, Sim. né? E como a gente quer, no caso do festival é uma mostra competitiva, ele tem um pouco mais de trabalho, você tem que fazer a parte de curadores, de jurados, essas pessoas têm que ser neutras, têm que ser pessoas num festival da gama que a gente quer, num contexto nacional de cinema, então realmente é um pouco mais trabalhoso. Mas aí estamos em quase 15 pessoas trabalhando todo dia acerradamente. É um projeto
eu diria o seguinte, que os projetos de cinema de Campinas são todos um só. Que todas as mostras, todos os festivais, enfim, todas as exibições que acontecem na cidade têm um propósito só, que é contemplar o cinema. Então, assim, a gente quer criar, com isso a gente cria um fomento, até pensando na parte comercial, porque é muito legal fazer mostra, fazer festival, mas a pessoa tem que entender que a gente precisa sobreviver. Então, assim, e até isso, eu acho que você perguntou da continuidade. Tem que ter continuidade de todos os trabalhos, todos os movimentos de cinema. Mas eu acho que o empresário, até isso é legal, a gente chamar os empresários que gostem de cinema, que queiram contribuir, que saibam que é um investimento muito legal, porque a marca de uma empresa ser chancela de um evento de cinema é uma honra. Quer dizer, o cinema é uma das grandes artes do mundo, então eu contemplo para nos ajudar em tudo, né? Na mostra, todas as mostras que tem, no festival, todos os festivais que tem em todas as cidades aqui da região metropolitana, que a gente precisa dar continuidade e precisa que esse movimento cresça. E é essencial a iniciativa privada trabalhando com a gente. E já tem algum filme inscrito? Tem alguns trabalhos? A gente não abriu a inscrição no festival ainda. Tá. Mas está chegando material para vocês já? Não, ainda não. Vai ser aberto a partir do final de setembro. Tá. Então a gente vai ter, meio de setembro, o site vai estar no ar com as inscrições. A gente vai ter um mês para a escolha dos filmes, ou melhor, para a inscrição dos filmes, depois mais um mês para a escolha, vai anunciar bem próximo já do Festival de Cinema. E como que você está sentindo o burburinho em torno dessa primeira... Qual que é a expectativa de quem vive o cinema, principalmente o cinema regional, que eu acho que é o grande mote. Como nós falamos, é impressionante quando a gente começa a ter esse retorno do pessoal. A gente não faz ideia quantas pessoas trabalham com cinema, quantas pessoas produzem, quantas pessoas que estão no anonimato que fazem filmes de ótimas qualidades. Aqui, e é muito interessante falar isso, que muitas vezes falam, mas na região a gente não tem filme de qualidade que pode ser exibido em festivais internacionais. Gente, a gente tem filme aqui na região esse ano que foi para Cannes. Então a gente tem uma produção de alto nível e cada vez melhorando mais. E esses movimentos de cinema contribuem para que a coisa melhore. Então isso é muito importante que as pessoas entendam isso. A gente faz na raça, a gente faz a coisa com muito amor, mas a gente cada vez está se profissionalizando mais. E isso vai fazer que cada vez mais tenhamos qualidade. O que eu acho que falta para a nossa região aqui, e eu acho que a gente já está conseguindo algumas parcerias, é pós-produção, é a parte de computação gráfica, de After Effects, de finalização do filme, tratamento de cor. Isso a gente está procurando, porque a gente sente que os próprios filmes que são criados aqui carecem um pouco mais dessa pós-produção. Estúdios, a parte de áudio, a gente faz lá 5.1, mas assim, eu acho que poucos estúdios fazem 5.1 e como você vai exibir numa sala de cinema, como a gente falou, procurar um circuito de cinema nacional se você não tiver um 5.1, então precisa ter. Isso falta para a região. E não adianta a gente falar que vai fazer o filme aqui e vai finalizar no Rio de Janeiro, porque é difícil. Os custos são mais altos, é inviável para o nível de produção que a gente está conversando aqui, né? Tá ok. Eu vou para um rápido intervalo e a gente volta para o último bloco do Conexão Regional, falando de curta-metragens do primeiro Campinas Mostra Curtas. Até mais. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas.
Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Conexão Regional, falando de curta-metragem e especificamente do primeiro Campinas Mostra Curtas. Existem outras palestras que vão além do curta-metragem em si. Tem algumas palestras que são mais técnicas, né? Que vão acontecer. Sim, sim. A gente vai ter palestra de roteiro, vai ter palestra de figurino, fotografia, filmagens com drone. E é bem interessante, né? Porque é uma nova tecnologia e todo mundo tem essa curiosidade, né? Essas imagens, são imagens espetaculares que são feitas... Não existia essa possibilidade. O Paulo, você usou no confessionário, vocês a gente usaram, usou drone. né? Um drone dentro da Catedral Metropolitana. Dentro da Catedral. Como foi a experiência? Medonha, né? Como que foi chegar e falar, a gente quer colocar um monstrinho que voa aqui, que vai até ali e tal. Como que foi? Assim, a gente tinha contato com o Ricardo Leite, que é o arquiteto que está fazendo toda a restauração da catedral, né? Então ele falou para mim, gente, se vocês passarem esse drone perto dos meus lustres de cristal, eu mato vocês. Mas foi tudo tranquilo. A gente tem... Hoje em dia o controle do drone é absoluto, né? Você não tem perigo nenhum, né? Explica pro telespectador o que é o drone, para a pessoa entender o que é. É aquele helicópterozinho, né? Hoje em dia existem vários formatos, né? Eu acho que para filmagem é o mais comum. Você tem os de hélice externas, onde a câmera vai embaixo. Essas hélices podem ser 4, 6 ou 8 hélices, enfim, totalmente sincronizados e controlados por um computador. Você sobe, tem altura toda controlada, ou manualmente por um joystick, né? Você altura, mas assim, é um aeromodelo que foi adaptado para filmagem, né? Filmar em lugares que um helicóptero, obviamente. Exatamente. Não. Hoje o que a gente fala é o seguinte, não temos mais nenhuma dificuldade com nenhum local de altura. Então a gente vê filmes hoje de escalada. Ontem eu estava nessa feira em São Paulo e a GoPro estava exibindo os filmes. Gente, é maravilhoso. Você vê o Grand Canyon, você olha para ele, nossa, dá até tontura, né? Você está ali, é impressionante. O drone ele traz aquilo que antigamente se usava helicóptero e que tinha muita restrição, porque um helicóptero tem áreas de preservação que você nem pode entrar com o helicóptero, né? E o drone, muito bacana, né? Mas assim, é uma nova tecnologia que está revolucionando o cinema. Você usou no confessionário e mais algum? No confessionário, a gente fez um longa Memórias de Papel e a gente está terminando um documentário da Catedral Metropolitana, que também tem drone. A gente vai fazer, inclusive, a parte externa da catedral, que está terminando a restauração. A gente vai finalizar o filme com o drone, desde da estátua da cruz de cima da catedral até o interior da igreja. Um take só. As possibilidades são muitas, muitas. E futuro? O que vocês têm para o futuro, especificamente falando em curta-metragens? Assim, num futuro bem próximo, né, para esse ano ainda, tem um projeto que é o Cinema Estudantil, onde a intenção é que estudantes criem filmes de 30 a 1 minuto, de 30 segundos a 1 minuto, com uso de celulares. E aí terá premiação, então durante a mostra nós passaremos mais informações, aí para abrir inscrições, então, e a intenção é essa mesmo, é levar o cinema para as escolas, para os estudantes e mostrar, ó, cria. Imaginação os estudantes têm. Às vezes fica, mas eu não tenho uma câmera ótima. Não, nós temos aí até filmes internacionais que foram feitos só com celular, que são ótimos. Então é mostrar mesmo e inserir esse novo público dentro do cinema. Paulo, Festival de Cinema de Campinas, daqui até dezembro, existe alguma programação, alguma coisa específica que vocês estão desenvolvendo? Não, tem parcerias com Prefeitura, Secretaria de Cultura? Sim, nós estamos com parceria. Na realidade, a Secretaria de Cultura entrou como coprodutora do festival.
A gente vai ter também a parte dando continuidade ao trabalho da mostra. A gente vai ter também a parte de rua, que é muito interessante, vai ser em praça aberta. A gente espera aí, no mínimo, 15, 20 mil pessoas por dia na rua, numa estrutura. Alguns lugares? A gente tem alguns lugares definidos, mas ainda é segredo. Na realidade, o que acontece? Como eu falei para vocês, a gente vai ter, depois dessa coletiva de imprensa, as definições dos locais, enfim, das estruturas que vão ser utilizadas, né? Mas está indo. Eu acho que a gente precisa realmente dessa união dos produtores, das pessoas envolvidas com o cinema, para que tudo seja um sucesso. Quantos filmes, novamente, onde as pessoas acham informação do Campinas Mostra Curtas? No site mesmo tem todas as informações, é campinasmostracurtas.com.br. Lá tem todos os filmes que vão ser exibidos, o trailer de todos, o horário que vai passar cada um, né? Porque se alguém quiser ir como público mesmo, eu quero assistir só um ou outro curta, que às vezes gostou mais pelo trailer, pode estar pegando mais informações pelo site. Lá também tem informações sobre a mesa de debates e sobre as palestras que vão acontecer na Fundação. Tá, são quantos filmes, só pra gente retomar? Quantos São filmes serão exibidos? 42 filmes. De quantos gêneros e quantos subgêneros e de quantos estados? Nossa, podemos contar aí 5 estados? 5 estados. Gênero, eu acho que tem praticamente todos, menos Faroeste. Eu acho que é o único que não tem, mas o resto tem todos. Ainda não surgiu ninguém. Esse ainda não surgiu. E é importante na mostra de hoje, na exibição que é na rua, a classificação é livre. E na exibição na Saraiva tem a classificação que também acha no site. Tem a classificação, a faixa etária de cada filme. E a classificação vai ser por filme, isso é importante. Tá. E hoje, a partir de que horas, na ProArte, endereço de novo, e qual filme vai ser exibido? Hoje é a partir das 7 horas da noite, na frente da Escola ProArte, da Rua Dona Libânia, número 2211. Vão ser vários filmes. No caso, acho que começa com um da Unicamp, mas já vai passar alguns que, se eu não me engano, vai passar... A Noite dos Palhaços Mudos. A Noite dos Palhaços Mudos, eu acho que vai ser no Iguatemi. Os que são na rua são aqueles mais musicais, então tem o Chá também, que a gente colocou. Tem, olha, de todos, assim, de cabeça, eu não vou, porque são muitos. São muitos, Mas vão ser aproximadamente 9 curtas que vão ser exibidos hoje. Mas no site tem tudo lá. No site tem todas as só entra no site lá e... E para aquele moleque, aquela menina que pensa em fazer cinema com o celularzinho, fazer umas brincadeirinhas ali, qual o conselho que vocês têm, Ara? Eu acho que a primeira coisa seria, arriscar. Arriscar, porque assim, hoje a gente está acostumado com a linguagem do cinema, mesmo que as pessoas não estudem sobre isso, né, mas o público, você está acostumado, você sabe que, por exemplo, a câmera começou a se movimentar do jeito, você fala, o assassino vai aparecer ali do lado, alguma coisa vai acontecer. Então a gente já consegue prever isso. Então, como a molecada hoje assiste bastante filme, às vezes tudo que você vê no filme, entendeu, dá para você reproduzir no celular. Então fazer experimentação eu acho que é o começo de tudo, porque é depois que a gente vê as coisas gravadas, fala, nossa, isso aqui deu certo, isso aqui não deu, olha que bacana que ficou essa filmagem. Então, assim, arriscar eu acho que é o primeiro passo aí para quem quer começar. Jenson. Exatamente. E assim, contar a história, eu acho que é a principal. Se você tem uma história para contar, vai fundo. Aí é o que o Carlos falou, arrisca e tenta contar da melhor maneira, com o que você tem. No começo não tem como a gente pensar e falar assim, mas eu tenho só um celular, eu não tenho aquela mega câmera. Não, faz com o que você tem. Se você fizer bem feito e saber contar essa história, com certeza vai ter quem vai assistir, vai gostar e vai captar a mensagem que você quer passar. Os celulares e os tablets hoje gravam em Full HD, cara. Poxa, tem uma filha, Luísa, de 10 anos, que ela faz filmes lá que eu fico bobo de ver. Eu falo, pô, Luísa, mas
ela faz o roteiro, ela escreve o roteirinho, aí ela começa a filmar, aí ela vai brincando com a gente, trabalhando, por a gente como personagem, cria uma história. Poxa vida, e é bacana, que a gente falou de tecnologia, né? Ela usa um software que ele já tem o tema, já tem as trilhas, já tem o tratamento de cor, e já sai o filme pronto. Não é possível, Luísa, já fica pronto o filme. Então, assim, o que manda, claro, é a história, né, gente? A história, eu acho que a gente fala que o cineasta, ele é um contador de histórias. O produtor, o diretor, ele tem que contar uma história, e quanto melhor ele contar, mais técnica ele tiver, melhor o público vai receber essa história, né? Agora começar cedo, né? dá uma provocada em cada um. Como que vocês estão vendo a grande produção do cinema nacional? Os grandes filmes, as grandes comédias que acabam indo para mais salas, porque tem um investimento maior, tem aquele ator mais conhecido. Como que vocês enxergam hoje, do ponto de vista de qualidade, tá? Eu acho que a qualidade, hoje em dia, pelo menos dos filmes nacionais, estão muito bons, porque você pega, por exemplo, alguns que saíram, por exemplo, Confia em Mim, O Mato Sem Cachorro, nossa, a fotografia é muito bem feita, a direção é muito bem filmado, certo? Os atores muito bem dirigidos, então assim, eu acho que o Brasil tá tendo uma demanda cada vez maior de produção audiovisual. E, lógico, o nosso cinema nacional, eu acho que está cada vez ficando melhor. Eu, pelo menos, vários desses... vários deles aí se viraram filme favorito. Eu acho que questão de qualidade muito boa. Eu acho que hoje, na minha opinião, os diretores estão cada vez usando as técnicas do cinema na TV. Então você, às vezes, olha... Então, você está trazendo muita obra da televisão para o cinema. E assim, e aí você olha o programa na TV, você não nota tanta diferença de qualidade, porque as técnicas de cinema, toda a tecnologia, todo o roteiro já está sendo empregado nas produções televisivas. Hoje a gente vê os seriados brasileiros até, usando as técnicas do cinema e em questão de qualidade técnica... Você tocou num ponto que eu acho muito interessante. Nos canais fechados, a gente tem séries maravilhosas que não deixam nada a desejar do que é produzido lá fora. Por que isso não migra para o canal aberto? Mesmo que seja depois que foi exibido no fechado, é muito difícil a gente ver algo de qualidade nacional, em termos de série, que é feito especificamente para TV a cabo, e não migra para o canal aberto. Do ponto de vista de vocês, por que isso acontece? Problema mercadológico, né? Eu acho que ainda é um problema mercadológico. Eu acho que... De custo, você diz? É porque é muito caro. Eu não diria caro, eu acho que são os espaços mesmo que não se tem muito. A TV aberta hoje, ela tem um foco muito mais popular e muito menos artístico. Você vê, eu diria o seguinte, tenta assistir TV aberta de domingo à tarde. Para uma pessoa que tem um mínimo de conhecimento, que gosta de cinema, de televisão, enfim, de filmes, não consegue assistir. Não, acho que até mesmo que a pessoa que não gosta... Até que não gosta também, hoje até a leiga não assiste mais televisão de domingo, né? Então, assim, é um processo até de educação que o país está passando. Eu acho que a gente fala em bem feito, né? O cinema, tecnicamente, é maravilhoso hoje. Você não tem, mesmo a gente falando em relação à qualidade tecnológica, a gente não deixa nada a desejar para Hollywood, vamos dizer assim. Eu ainda acho que a gente perde um pouco na pós, como eu disse, você pega os maiores filmes, os filmes que tiveram mais efeitos visuais, Nosso Lar, ou agora esse Dois Coelhos, que tinha bastante coisa assim, mas comparado a qualquer filme de Hollywood simples, é muito diferente. Então, assim, a gente perde muito na qualidade técnica pós-produção. Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser desenvolvida no Brasil muito. Já acontece, você tem, mas ainda é nesse eixo Rio-São Paulo. Você acha que tem bons roteiristas? Tem boas histórias? Sim, as histórias brasileiras são muito boas, né? As histórias, a gente ganha muito nos filmes da gente pelas histórias. Claro que a gente tem que pensar, é interessante, eu gosto muito do Hector Babenco no que diz respeito ao cinema comercial. Ele tem muito essa coisa de, poxa, o cinema tem que vender. Claro, o cinema tem que ser vendável, porque a gente sobrevive de cinema. O Brasil ainda é um dos países que incentiva muito o cinema, né? Você tem
essas leis de incentivo à cultura, você tem PROAC aqui no estado, você tem Ancine, você tem a Lei Rouanet, você tem Lei do Audiovisual, enfim, você tem esses incentivos. Só que depois disso, então para vocês terem ideia, vocês assistiram o prêmio da Academia Brasileira de Cinema? O Faroeste Caboclo, que ganhou a maioria dos prêmios, então eles falaram em exibição. O Faroeste Caboclo teve no Brasil 1.500.000 espectadores. Não é nada. É bom, foi um dos maiores filmes exibidos esse ano, teve mais exibição. O roteiro já estava pronto, na música. O roteiro estava pronto, interessante. Roteiro, aliás, né? poxa, super bonito. Foi super bem feito, né? Muito bem feito o filme foi. Mas assim é muito pouco. A gente tem que ter um filme, para ele dar resultado no final, a gente tem que ter aí, no mínimo, 5 milhões de espectadores. Se você pensar mas aí a gente entra naquela questão do custo, né? Do cinema. Não, é caro, nem é do ingresso. custo. Eu diria o seguinte, a gente tem ainda pouco espaço no circuito nacional, pouco espaço para os filmes nacionais. Essa é uma discussão muito grande, mas enfim, tem leis que estão mudando isso. Existe hoje grupos de exibidores nacionais, que aí a coisa começa a mudar, e principalmente o público. Porque o público brasileiro hoje gosta de assistir filme brasileiro. Então a gente fala, a qualidade dos filmes está melhorando, mas a qualidade dos filmes é uma coisa muito importante. Eu diria que é a exigência mínima que se tem, né? Agora, o importante é o seguinte, que nos filmes nacionais, eles sejam pensados para que sejam vendáveis, para que o mercado em si venda. Por quê? O público indo no cinema e lotando os cinemas, o exibidor começa a mudar o seu conceito. Mas eu tenho 50 cópias do filme que veio de Hollywood. Poxa, a gente tem 20 do nosso filme aqui. Mas se o exibidor falar, poxa, mas eu consigo encher mais 30 salas, então vamos fazer mais 30 cópias do nosso filme. Vamos ter mais espaço. A média do filme nacional é 15 dias numa sala. A média do filme estrangeiro, Hollywood, chega a 2 meses, 3 meses às vezes, é muita diferença, entendeu? Então assim, a gente precisa mostrar para que o público exija dos exibidores que tenham nossos filmes no cinema. A coisa é um pouco inversa. Então, assim, começa da gente. Sempre. É uma discussão que não cabe em um programa. Não cabe em um programa. Vai muito longe. Vai longe. Mas as TVs, assim, a gente tem também... Hoje tem os canais de TVs a cabo que são fantásticos para exibição de curtas. Sim. Você tem o canal Curta, você tem o canal Brasil, você tem o I, né? O E, né? Então, muitos canais que estão... Isso também é uma obrigação da gente buscar. E eles têm interesse, porque hoje você tem uma lei que você exige você ter, vai entrar para 12 horas semanais de programação nacional, quer dizer, é muito material, a gente tem que produzir e a gente tem que mostrar isso. Tá certo, gente, eu agradeço a presença de vocês. Fica estendido o convite, o Paulo já é da casa, já, né? Eu sou mais velho também, né? Não se fala nisso, não. Fica aqui firmado um convite para vocês voltarem outras vezes com outras propostas, ok? Obrigado. Muitíssimo obrigado. Muito bom. O Conexão Regional fica por aqui, até o próximo programa.